Paz e graça, queridos amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre os dogmas cristãos. Os dogmas são atributos concernentes à Igreja do Senhor que são alienáveis, que não pode mudar por capricho, por arqueologia, por algo dessa natureza. O primeiro dogma que você vai perceber, e falando de dogma, o dogma ele tem que estar qualquer igreja evangélica sadia, independente da sua liturgia, que a liturgia é algo específico de cada igreja, como doutrina, né? Tem igrejas que começam o culto, né, louvando, outras começam orando, outras começam com palavra, né? Enfim, não importa a liturgia, é importante que os dogmas venham a ser obedecidos. O dogmas, ele é que torna uma igreja cristã, é a linha dorsal que faz a separação entre uma seita e uma heresia, né? E a igreja cristã faz a separação da igreja cristã verdadeira de qualquer igreja cristã que é uma seita, uma heresia ou algo dessa natureza. Então, o primeiro dogma é: Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. É como você me vê falando aí, Romanos capítulo 10, 9, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração crê que Jesus Cristo é Senhor dos mortos, será salvo, porque se faz a confissão para a salvação e se crê para a justiça de Deus. Então, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, já dizia Atos 4, versículo 12, né? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo, o homem. Então, Jesus é o único e suficiente Salvador. Toda igreja que tem esse protótipo, esse paradigma, esse basilar, que é um ponto inalienável da fé. Qual a diferença de dogma para doutrina? A doutrina é o seguinte: o dogma é inalienável. A doutrina você pode mudar, o dogma não. A doutrina é de acordo com as características da igreja. A doutrina é de acordo com o que a igreja ela apresenta, né? Por exemplo, você não vai querer colocar uma igreja com as características de uma beira de praia para uma igreja da floresta amazônica, né? Então, são características diferentes, né? Um dia um jovem estava tendo um problema em relação à igreja. Por quê? Porque ele tinha um estilo mais batista, né? E a igreja dele, um batista mais, digamos, flexível, e a igreja dele é uma igreja muito rígida. E ele estava tendo um problema com os irmãos dessa igreja, né? Não era que os irmãos estavam perseguindo ele, não era que os irmãos estavam humilhando ele, não. É porque a doutrina daquela igreja ia de encontro com aquilo que ele vivia no seu cotidiano, como diz o amigo pastor, nas suas idiosincrasias, que não tem nada a ver em relação à santidade, não tem nada a ver em relação a princípios, valores bíblicos, né? Por exemplo, tem gente que gosta de usar calça, outros gostam de usar saia. A igreja que eu vi, a igreja batista, né, Betel, aí na cidade de Conceição da Feira, qual ministrei vários e vários anos, aí foi ministrado a maior parte do tempo. A igreja, né, é uma igreja muito moderada, não era rígidas, né, e uma igreja muito flexível, né? Agora, claro, tudo com ordem e com decência, tudo com ordem e com decência, né? Então, o que ocorre? Mas tem igrejas que não poderia, nem pode fazer algo como vestir calça. Tem igreja que tem uma filosofia, né, de os homens sentarem de um lado e as mulheres sentarem de outro. Pastor, isso é errado? Não é errado, é apenas uma filosofia da igreja, uma doutrina da igreja, né? Mas pastor, o apóstolo Paulo fez isso naquele tempo, realmente tinha um contexto, mas não voga nada, não acrescenta nem diminui nada na fé dos irmãos, né? Por exemplo, a igreja cristã
a igreja cristã do Brasil, né, cristã do Brasil, ela usa esses conceitos. O véu, os homens sentados de um lado, as mulheres de outro. A igreja Assembleia de Deus também tem essa prerrogativa, né? Algumas Assembleias de Deus, não são todas. Mas, enfim, respeita-se, porque a doutrina tem que ser respeitada. A partir do momento que você entra na igreja, você tem que respeitar a doutrina da igreja. A partir do momento que você está querendo ficar naquela igreja, você vai entrar e sair, né, daquela igreja respeitando a doutrina da igreja. Quando alguém fala mal da doutrina da igreja, o erro não está no pastor nem na igreja, está nas pessoas, né? Porque a doutrina não pode ser questionada no sentido de que ela está dentro das 4 linhas, né, da Bíblia. Está dentro das 4 linhas do cânon bíblico da Bíblia, tem que ser respeitada, tem que ser admirada, tem que ser proferida, guardada, né? Às vezes você vê as pessoas falando, olha, tem os guardiões da Constituição, tem o guardião, né, do vadimédico, tem o guardião da lei, da medicina, e assim também a Bíblia. Os pastores estão ali para guardar a doutrina bíblica, né? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que Jesus é o único e suficiente Salvador, né? Segundo lugar, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, né? Aqui já é outra coisa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque a pessoa pode entender que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, né, e apresentar outros caminhos. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não existe filosofia, não existe sistema de crença, organizado de crença, que venha substituir a pessoa de Jesus, né? Um grande filósofo, cientista, Blaise Pascal, ele fala que Jesus, um homem tem um vazio do tamanho do mundo, porque só Jesus pode preencher o vazio do homem. Então significa dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim, disse Jesus. Então existe várias, como fala assim, gambiarras, né? Várias gambiarras, sem querer ofender qualquer que seja outra religião. Mas você vai ver sempre as religiões, né, as seitas, né, elas colocando que elas dizem que Jesus Cristo é o Senhor, né, o caminho, mas vai botar sempre uma coisa também para acrescentar, né, um ídolo, alguém, um filósofo, alguém dessa natureza para poder acrescentar, né, e manchar o verdadeiro caminho que é Jesus. Né? O verdadeiro caminho que é Jesus. Então, e você vai ver que a Bíblia começa com preceitos. Mas o primeiro preceito para o dogma da igreja é esse: é o Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho além de Jesus. É uma mensagem simples. Nós vivemos muito essa mensagem, e é uma mensagem que nós devemos, ainda mais no dia de hoje, estarmos felizes, alegres por essa mensagem, porque isso significa dizer que a Bíblia é verdadeira, porque tem pessoas que elas querem fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Tem pessoas que querem fazer o seu bel prazer, não a palavra de Deus, né? Isso significa dizer que se Jesus é o seu único suficiente Salvador, você tem Jesus como o caminho, a verdade e a vida, você vai seguir os preceitos de Jesus. Você vai renunciar ao pecado, você vai desfazer de tudo aquilo que se fazia. Por exemplo, tem pessoas que elas desfazem tudo de uma forma instantânea, daquilo que fazia parte do mundo. Ou seja, ela está desautorizando a força das trevas, aos inimigos que ela tinha pago no passado, a ter e manter esse contato, esse ponto de contato com eles. Né? Por quê? Porque ele tem um novo Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É o único e suficiente Salvador. Não existe outro meio, né? Por isso que eu falo aqui, cuidado com essas
ciências, filosofias, religiões esoteristas, ocultistas, que vai permeando na vida das pessoas sem quer que as pessoas se saibam, né? Você vai ver hoje, com o advento da internet, com o advento da tecnologia, essa geração que nós temos agora, uma geração bastante fantástica, né? A geração X, Y e Z, né? A Y e Z, principalmente, a Alfa também já está se conta, é uma geração que é do advento da tecnologia, né? Então, o que é que temos que fazer? Né? Colocar essa geração para direcionada para as coisas nobres da palavra de Deus, né? As coisas fundamentais da palavra de Deus, as coisas naturais da palavra de Deus, né? Então, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, não existe outro caminho, não existe outra filosofia, não existe outro meio pelo qual o homem venha chegar a Jesus, né? E o confessar, Jesus falou que arrependei-vos e crede no Evangelho. A metanoia. Claro que há alguns questionamentos, quando você pode abordar as pessoas, né? Claro que isso é algo que é discutível, e razoavelmente discutível, né? De como você pode abordar pessoas. Estava vendo algo que alguém mandou para mim sobre a questão de algumas frases que você não pode usar em relação a um cristão, a um ímpio, a uma pessoa que não aceitou Jesus, né? Claro que é para se pensar, para se discutir, observando as devidas proporções. No entanto, a pessoa que o faz, na minha consideração, com humilde opinião, não infringe nenhuma lei bíblica. Por exemplo, se você for chamar para a pessoa, né, que um ímpio que não conhece Jesus, e você falar Jesus te ama, é um fato, né? É um fato. Agora, claro que Jesus não ama o pecado. Jesus, ele ama o pecador. Jesus não ama o pecado, ele ama o pecador. Jesus, ele quer mudar as pessoas, né, para que venha ter uma metanoia, a mudança de vida, né? A metanoia, a mudança de vida. Por isso Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? E a confissão, arrependei-vos e confessar Jesus. Por quê? Porque a confissão é a materialização da sua fé. Não existe 007 de Jesus. Existe não. Não existe um cristão que aceite Jesus e fique na empresa, fique na escola, né, fique no trabalho igual a 007. Ninguém sabe que ele é cristão. Ele precisa dar frutos. Ide para todo mundo, né, e pregar o evangelho. Dê frutos. Se você é um novo convertido, uma nova criatura, você vai dar frutos em Cristo Jesus. É aquela coisa do discipulado, né? A pessoa, ela ganha, consolida e envia, né? Ganha, consolida e envia. Então, a igreja trabalha com essa natureza, né? Ela ganha, ela consolida e envia, né? A igreja faz isso naturalmente. Ela ganha as almas para Jesus, ela limpa, trata a alma e acaba enviando as almas, né? Essa que é a verdade, né? O resto é conversa fiada, né? O resto é conversa fiada. Jesus é o Senhor que ressuscitou, né? Por exemplo, eu sempre prego nas minhas pregações, desde 1998 foi quando eu comecei a pregar nos púlpitos, né? 2000, quando eu saí do púlpito da minha igreja para outros púlpitos. Mas uma das mensagens que Deus me dá, e alguns insights, revelações, por exemplo, se você já escutou meu CD, meu DVD, você já viu falar muito isso, se eu já preguei na sua igreja, recentemente eu estava com um rapaz, ele falou, olha, você pregou na minha igreja, a paz do Senhor, pastor Zé. Eu falei, amém, glória a Deus. É porque são tantas igrejas que a gente prega e a gente não sabe o nome de todos, né? Às vezes a gente passa despercebido como qualquer pastor, né? Ignorante ou não. Então, o que ocorre? Mas se você for no túmulo de Mahatma Gandhi, vai estar escrito, eis aqui os restos de Mahatma Gandhi. Se você for no túmulo de Charles Taze Russell,
fundador das testemunhas de Jeová, vai estar escrito: eis aqui os restos mortais de Charles Taze Russell. Se você for no túmulo de Joseph Smith, fundador até mesmo do espiritismo, dos mormons, vai estar escrito: eis aqui os restos mortais de Joseph Smith. Se você for no túmulo de Allan Kardec, fundador do espiritismo, vai estar escrito: eis aqui os restos mortais de Allan Kardec. Se você for no túmulo até mesmo do apóstolo Paulo, um homem santo, um homem que é convertido ao evangelho, que foi considerado o maior cristão de todos os tempos, mas Paulo não é Salvador, Salvador é Jesus. Vai estar escrito: eis aqui os restos mortais do apóstolo Paulo. Se você for no túmulo até mesmo de Irmã Dulce, né, uma pessoa muito caridosa, né, vai estar escrito: eis aqui os restos mortais de Irmã Dulce. Se você for no túmulo de outra Madre Teresa de Calcutá, uma mulher extremamente caridosa, a nível de Irmã Dulce, vai estar escrito: eis aqui os restos mortais de Madre Teresa de Calcutá, né? Se você for no túmulo de Billy Graham, o famoso pregador batista, né, do século XXI, talvez o mais famoso, né, dessa época, né, com certeza, vai estar escrito: eis aqui os restos mortais de Billy Graham, né? Se você for no túmulo até mesmo de Maurice Cerulo, né, vai estar escrito: eis aqui os restos mortais de Maurice Cerulo. Mas se você for no túmulo de Jesus, vai estar escrito: ressuscitou. Ou seja, Jesus, ele ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância, né? A beleza do evangelho que ele está em Cristo Jesus. A beleza do evangelho não está em filosofias, né, em achismo, não. É em seguir o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho simples, o evangelho singelo, mas que remete à esperança, que remete ao amor, que remete à verdadeira face do evangelho. Então, Jesus Cristo, ele é o Senhor e ele ressuscitou dentre os mortos. Foi o único que obteve, né, teve esse prazer, esse privilégio, essa força, esse poder dado por Deus, né? Que foi o Espírito de Deus que estava ali em Jesus, que ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então não existe outro Deus, né, que ressuscitou. Não existe um ser humano, uma pessoa, um espírito que ressuscitou. Não existe isso, né? Existem pessoas que morreram no Senhor, foi arrebatado no Senhor, mas que morreu e ressuscitou não. Por exemplo, Enoque e Elias foram arrebatados. Elias foi transladado, Enoque foi arrebatado, né? Mas eles não morreram. Jesus foi o único que morreu e ressuscitou. Por isso, algumas filosofias, teólogos brilhantes dizem que Enoque e Elias são provenientes, né, provavelmente, as duas testemunhas de Apocalipse. Então, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou. A quinta característica de uma igreja saudável é que ela tem a questão e ela defende a volta de Jesus. Você não vai ver nenhuma igreja que não seja saudável não defender a volta de Jesus. Porque Jesus, ele falou: eu vou, mas eu volto. É a parousia, né? A parousia. Claro que há vários desdobramentos na escatologia, né? A partir do momento que nós estamos. Vai ter vários desdobramentos, podemos dizer assim na linguagem popular, 1001 desdobramentos na escatologia a partir do momento que nós estamos. Nem é tanto como a igreja começou, né? Porque na minha opinião a igreja ela começou tanto em Atos dos Apóstolos 2 também como Jesus falou para Pedro, né? E apontando para si que tu és Pedro, eu sou a pedra a qual a igreja vai ser edificada. Há uma discussão milenar, teológica, e eu falo de grande proveito, porque quando se discute a Bíblia, queridos, de uma forma relevante, inteligente, profícua, isso é bom. Por quê? Porque tem assuntos que são assuntos relevantes,
que nós não vamos chegar a conclusão nenhuma a respeito da Bíblia, né? Por exemplo, tem aquele assunto a qual o dia que se deve guardar, né? Se o ladrão da cruz ele chegou, ascendeu-se para Jesus no mesmo dia lá no céu, encontrou com Jesus lá no céu, ou depois, né? Então são discussões milenares que vai passar o céu e a terra até Jesus revelar. Mas são discussões, na minha opinião, boas, né? São debates, né? Porque o debate maduro é aquele que produz uma observância, né, de coerência, de respeito, de maturidade, né, sem se você querer impor a sua tese no outro e o outro colocar a sua tese em você e você fazer, ele vem com a síntese, com a antítese, você vem com sua tese e todos formam uma síntese, né? Porque, como já falei aqui, não existe assunto, principalmente de escatologia, que se bate o martelo. Escatologia é um assunto extremamente amplo e eu falo isso porque me desdobro sobre a matéria e estamos, né, escrevendo algo a respeito. Que em nome de Jesus, que no tempo oportuno vai chegar à mão de milhares de pessoas para que venha ser abençoada. Então, o que ocorre? Por quê? Porque Deus, ele amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito para que todo mundo crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Né? Agora, se você é um cristão futurista, se você é um cristão arminiano, ou um cristão calvinista, um cristão que não bate palma, né? Isso não importa. Você está seguindo porque você pode pegar para qualquer igreja neopentecostal, daquela do reteté, de o povo pular, né? Tem as minhas restrições, não faz a minha doutrina, né? Respeito e sei que muitas das vezes, né, Deus está ali, né? Claro que tem exceção, como tem exceção em tudo que é lugar, mas muitas das vezes Deus está ali, né? Então, por quê? Porque estão firmados ali. Agora, nas doutrinas, se você pega uma pessoa que é de uma igreja dessa, ela vai reconhecer Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, ela vai reconhecer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ela vai reconhecer que Jesus vai voltar, ela vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e ressuscitou, e ela vai reconhecer que Jesus Cristo voltará. E se você pegar uma igreja, por exemplo, uma igreja anglicana, uma igreja mais comedida, não significa que a pessoa tenha a liturgia comedida, que a pessoa tem uma fé fraca. Não, muitas pessoas se atrapalham nisso. Tem muitas pessoas, por exemplo, igreja protestante cristãs, que tem uma fé mais moderada, como a igreja anglicana, né? Algumas igrejas desse nível, né, nos Estados Unidos, principalmente ali na Inglaterra, né? Que essas igrejas, eles chegam até a ser uma cópia da liturgia católica, observando alguns preceitos, né? Por exemplo, não adorar a imagem de escultura, né? Não colocando algo, né, dessa natureza, mas você vai ver, por exemplo, algumas coisas que chocam nós aqui. Por exemplo, muitas igrejas usam o Cristo crucificado, né? Igreja protestante cristã, que tem essa mesma linha da doutrina, né? É um entendimento que eles têm. Para a gente aqui, a gente não usaria, na maioria absoluta das igrejas, né, cristãs protestantes, né? Mas os anglicanos, né, os luteranos, as igrejas mais conservadoras, elas usam. Pecam? Não pecam, porque Jesus não vai se importar que eles por isso, né? Isso é questão de uma mentalidade, né, que, na nossa opinião ocidental e aqui da América do Sul, né, é melhor um Cristo, a cruz ser um Cristo. Então você vai ver, por exemplo, tem igrejas protestantes, né, tanto, por exemplo, você vai ver muitas igrejas presbiterianas, que é uma das igrejas históricas mais abalizadas no Brasil, com a cruz, né, uma cruz sem o Cristo, né, claro, até no púlpito. Como você vai ver igrejas também pentecostais, neopentecostais, como do Adir Macedo, da Universal do Reino de Deus, né? Então, o importante é servir a Deus em espírito e verdade. Então, queridos, são esses 5 tópicos que revelam que essa igreja
ela é sadia ou não. Começa por aí. Ah, pastor, mas a igreja ela tem problema aqui, problema ali e tal. Doutrinariamente, né, a igreja, e dogmaticamente, posso assim dizer, a igreja ela tem que ir por esse caminho, né, e ela vai avançar nesse caminho, né, e você vai perceber que ela é uma igreja madura, uma igreja equilibrada, uma igreja sensata, né. Por exemplo, eu já fui pregar numa igreja onde um apóstolo, né, um tal do apóstolo, né, ele estendia um tapete vermelho, tinha um trono para ele sentar, e eu achei aquilo absurdo. Eu achei aquilo absurdo. Né? Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas remetem a Cristo, mas querem tomar a glória de Jesus. Aí depois houve uma série de coisas desagradáveis naquele ministério. Por que, queridos? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é de Deus. Né? Uma pessoa quer enfrentar Deus, né? Tente tomar a glória de Deus, tente roubar a glória de Deus, né? Porque Deus não divide sua glória com ninguém, né? Então, quando eu cheguei na igreja, eu vi um púlpito, né? Na verdade, um púlpito, um tapete vermelho, né? Eu falei, poxa, não é festa, não é nada, não é casamento. E o cidadão no trono, né? Como se fosse um rei, um faraó, algo dessa natureza. E realmente, né, dali ele teve passos muito errados. Né? Não precisa ter profecia, conhecer profecia, só conhecer a doutrina bíblica para saber que ali está errado. Né? Por isso que nós devemos amar um ao outro, agora respeitando as denominações. Já fui em várias denominações, tanto para pregar como assistir, tanto para pregar como adorar a Deus melhor, né? Assistir o culto é uma forma de dizer que vou adorar a Deus, ouvir ensinamentos e aprender, né? E o bom é que a igreja tem que estar sobre 5 pilares, né? Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo é o Senhor que ressuscitou. Jesus Cristo, ele vai vir para redimir a sua igreja e nós vamos reinar com ele, né? Nós vamos reinar com ele. É a última expectativa e esfera da igreja, é o reinar com Jesus, né? Todos nós vamos estar com Jesus e vamos reinar com ele, né? Na Nova Jerusalém, que é um país, né, que Deus fez para os salvos. Então, esses são os dogmas similares da igreja. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Todos os dias nós estamos aqui com um vídeo novo. Assine esse canal, divulgue esse canal. Vamos bater aí a 1000 inscritos em nome de Jesus. Nos ajude em oração. Primeiramente, nos ajude em oração. Segundo, nos ajude divulgando, comentando, colocando o seu like aí para que o nome do Senhor venha ser glorificado. E esse canal eu sei que tem sido uma bênção para muitas pessoas. E nós vamos colocar um vídeo todos os dias para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Deus abençoe a todos vocês, a sua família, o seu corpo, a sua alma e também o seu coração.